agora com a bênção e a palavra do nosso bispo. Depois nós vamos passar diretamente a apresentação do tema pelo Daniel. Mas agradecer a presença do nosso reitor do propedêutico, o padre Lucas Aredes, e a presença do reitor do teologado, que é o padre Euler, né, que está por Dom Félix, para ele fazer essa... Bom dia a todos. Alegria poder ter a presença de vocês aqui. A apresentação do trabalho de conclusão de curso é sempre muito... Que enfatiza a importância da participação ativa de todos os fiéis na liturgia. E falando explorar os elementos presentes na terceira edição típica do Missal, que fornece as orientações cruciais sobre a celebração da Eucaristia como lugar de arte por excelência. O Papa João Paulo II, em sua encíclica sobre a Eucaristia, afirmou que, de tudo que foi dito, compreende-se a grande responsabilidade que têm, sobretudo os sacerdotes, na celebração eucarística, a qual presidem in persona Christi, assegurando um testemunho e um serviço de comunhão, não só com a comunidade que participa diretamente da celebração, mas também com a Igreja Universal, sempre mencionada na Eucaristia. Temos a lamentar, infelizmente, que, sobretudo a partir dos anos da reforma litúrgica pós-conciliar, por um ambíguo sentido de criatividade e adaptação, não faltaram abusos, que foram motivo de sofrimento para muitos. Uma certa reação contra o formalismo levou alguns, especialmente em determinadas regiões, a considerarem não obrigatórias as formas escolhidas pela grande tradição litúrgica da Igreja e do seu magistério, e a introduziram inovações não autorizadas e muitas vezes completamente impróprias. Tendo feito esta análise, o estudo nos permitiu uma compreensão profunda, tanto do desenvolvimento teológico, quanto das implicações práticas para a vivência da liturgia em nossas comunidades. Os resultados da pesquisa apontam que a arte de celebrar deve englobar diversos aspectos para ser verdadeiramente eficaz na promoção da espiritualidade e da participação autêntica dos fiéis. Neste instante, destaco então os principais elementos identificados. Primeiramente, e mais fundamental contribuição, é a necessidade de uma catequese mistagógica que ensine o significado dos momentos da missa de uma forma ligada ao mistério. Essa abordagem, ela implica que os fiéis compreendam a profundidade e a riqueza dos rituais litúrgicos. A formação adequada pode ajudar a superar a visão do rito como um mero conjunto de regras, tornando-o uma experiência espiritual enriquecedora. Pois entendemos que para que possamos ver algo e dar sentido, precisamos trazer em nós um certo arcabouço teórico, para que o rito celebrado não nos seja apresentado como um teatro, mas para que ele nos introduza no mistério e nos faça participantes daquilo que celebramos, juntos, em comunidade. O caminho catequético nos leva a nos encontrar com o mistério. Por isso, somos chamados a entender o mistério celebrado na Eucaristia para que possamos oferecer sentido naquilo que celebramos, vivemos com fé. Outro elemento é o da participação ativa. A terceira edição típica do Missal Romano reflete claramente os objetivos da Sacrosanto Concílio, que enfatizou a participação ativa, plena e consciente de todos os envolvidos da celebração. É vital que cada membro da comunidade se sinta engajado e capacitado a viver o mistério com responsabilidade, contribuindo para a vivência comunitária da fé. Outro elemento, como ponto crucial, é a preparação antecipada das celebrações.
a colaboração entre a equipe litúrgica, os músicos e ainda mais o presidente da celebração é essencial para garantir que o rito não se torne um simples cumprimento de normas, mas sim um verdadeiro encontro pessoal e comunitário com Deus. A dedicação, a preparação, reflete um compromisso com a qualidade da experiência litúrgica. Outro elemento é o da Lex Orandi da Igreja, pois a terceira edição típica do Missal Romano atua justamente como a Lex Orandi, ou seja, a lei de oração da Igreja, pois ela orienta o povo de Deus em direção a uma espiritualidade fundamentada na palavra, não em si mesmo. É imprescindível reconhecer e explorar os elementos que sustentam esta relação, permitindo que a experiência litúrgica dialogue com a vida cotidiana dos nossos fiéis, proporcionando um espaço onde a palavra e a vida se encontram na arte. Outra expressão importante é a dimensão estética da liturgia, a qual não podemos abrir mão. A beleza e a harmonia ritual são fundamentais para a vivência da espiritualidade litúrgica. A liturgia, ela não deve ser percebida apenas na dimensão estética, mas como uma expressão do amor de Deus, que se concretiza na obediência às normas litúrgicas e na compreensão do mistério por detrás de cada rito celebrado, com zelo e com arte. Essa beleza deve ser vista como um convite à participação, onde a estética e a espiritualidade se entrelaçam. Dado o exposto, à luz do nosso trabalho, podemos concluir que, segundo a terceira edição típica do Missal Romano, a arte de celebrar não pode ser vista nem interpretada somente como uma prática ritual, mas sim como uma verdadeira experiência madura que envolve todos os fiéis na celebração eucarística. Fica-nos claro que a liturgia, ao incorporar diversas formas de comunicação, busca engajar o ser humano em sua totalidade, promovendo um ambiente propício para a celebração e o amadurecimento da fé por meio de sua boa vivência e execução. Assim, a beleza e a harmonia ritual são fundamentais para a vivência desta espiritualidade litúrgica. Segundo o Frei Luiz Felipe, no artigo intitulado Os 4 Caminhos para a Arte da Celebração, o presidente da celebração necessita assumir para si a nobre simplicidade do mistagogo, a elevada sublimidade do místico e a honrosa paixão do poeta e a exímia delicadeza do artista. Esses 4 caminhos servem como tentativa de sistematizar toda a formação litúrgica, seja ela de dimensão acadêmica ou pastoral. Essa dinâmica tem 3 objetivos: a beleza, a bondade e a verdade, para, através desses postulados, conhecer a totalidade e a potência da celebração sacramental. Por exemplo, em todos os sacramentos, os ritos iniciais exigem a nobre simplicidade do mistagogo, e a liturgia da palavra precisa da elevada sublimidade do místico. Na celebração da Eucaristia, a estrutura da oração eucarística obriga a honrosa paixão do poeta e, por conseguinte, a comunhão e os ritos finais requerem a exímia delicadeza do artista. Essa beleza, ela não é considerada apenas na sua dimensão estética, mas como uma expressão do amor de Deus, que deve ser vista como uma resposta à vontade divina, que se concretiza na obediência às normas litúrgicas e na compreensão do mistério por detrás de cada rito celebrado. Diante de tantas dificuldades que encontramos no nosso cotidiano, urge cada vez mais a necessidade de uma catequese
que ilumine a caminhada de todos os fiéis para esta mistagogia, para que seja cultivado esse fomento da espiritualidade em nossas comunidades. É necessário que haja o testemunho de celebrações bem preparadas. A preparação, como dissemos, é essencial para que a celebração não se reduza ao cumprimento de norma, mas se torne um verdadeiro encontro com Deus. A tão sonhada arte da celebração será possível quando, sobretudo, aquele que preside compreender a profundidade da teologia do rito litúrgico. Portanto, a verdadeira arte da celebração vai muito além da observância ritualística, pois tem por objetivo principal moldar no rosto dos cristãos a face misericordiosa de Deus. Quanto maior consciência tiver o presidente da celebração do dom que possui, da graça que carrega, tanto mais se sentirá impelido a olhar para todos os celebrantes e para a criação inteira com olhos capazes de contemplar e agradecer, elevando a Deus o seu hino de louvor. Só assim é que ele pode compreender-se profundamente a si mesmo e a sua vocação e missão. Este estudo foi e é de fundamental importância na minha vida enquanto cristão, enquanto membro de um corpo institucional, pois me permitiu aprofundar a minha compreensão da liturgia e da sua relevância na vivência da fé. Ao explorar a terceira edição típica do Missal Romano, percebo como que a celebração se torna um espaço de encontro com o divino e com a comunidade, enriquecendo a minha espiritualidade pessoal e comunitária. Este trabalho não apenas reforça o meu compromisso com a prática litúrgica, mas também me inspira a valorizar cada elemento da celebração como uma oportunidade de testemunhar a graça de Deus em nossas vidas. Assim, essa pesquisa se transforma em uma jornada de crescimento, onde a arte de celebrar se revela como um caminho para vivenciar a alegria e a profundidade da fé que busco compartilhar com os outros. Concluímos então que a arte de celebrar, fundamentada na terceira edição típica do Missal Romano, deve ser entendida como um caminho seguro e eclesial para a promoção da espiritualidade e participação plena na vida da igreja, de modo que cada fiel vivencie de forma profunda o mistério de sua fé e se torne para o mundo testemunha do amor. Muito obrigado. Muito bem, no nosso protocolo nós temos 10 minutos para o primeiro leitor, que neste caso sou eu, 5 minutos para o segundo leitor e 5 minutos para o nosso pro orientador. Vou iniciar, então, organizando um pouquinho a minha exposição a partir de três pontos, né? Primeiro, o aspecto formal e considerações preliminares. Segundo, o aspecto de conteúdo. E terceiro, uma proposta de reflexão, tá bom? Neste primeiro ponto, que é o aspecto formal e algumas considerações preliminares, antes de falar do aspecto formal, que coisa muito, muito breve, Daniel, eu queria resgatar aqui a memória da sua chegada e da chegada do Pedro, que daqui a pouquinho vai apresentar neste instituto. É a nossa primeira turma. Quando eu falo da nossa primeira turma, ou seja, que iniciou o processo aqui, né? Os outros, o Padre Tiago está por aí, né, que foi ordenado há pouco tempo, já tinha vindo de Mariana com alguma coisa feita, não me lembro. Então, assim, como é bom a gente poder, né, pensar o nosso instituto como centro, né, teológico, de pensamento, de reflexão. Antes era uma aposta, agora é algo muito concreto, né, e com um processo que está sendo muito bem feito. Então, primeiro, agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, e eu iniciei junto com o Dom Vidal e o Diácono Zé Luciano este projeto, então
é muito bom, né? Dom Vidal passou por aqui, eu não encontrei com ele, mas assim é muito bom. Eu acho que ele estaria muito feliz de estar aqui, né? Então, eu acho que essas considerações preliminares são necessárias. Não as farei no Pedro, porque eu estou fazendo agora para os dois, né? Mas agradecer, acho que é muito importante. A segunda consideração preliminar é que eu estou diante entre duas pessoas que são especialistas em liturgia, né? Todo padre, né, em teoria, deveria ser especialista em liturgia, porque isso é o nosso ofício. Nosso primeiro ofício é este, né? Nosso primeiro ofício. Mas quando eu falo de especialista, eu falo de uma pessoa que dedicou a vida aos estudos. Então, eu me sinto honrado também, te agradeço, né, e por confiar, né? Inclusive, um deles preparou minha ordenação diaconal e presbiteral, que está aqui, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Em relação ao aspecto de conteúdo, então, eu já estou, né, fazendo essa justificativa, né? Excusatio non petita, accusatio manifesta, dizem por aí, porque pode ser que, como não é a minha área de especialidade em teologia, em estudos teológicos, né, de repente o aspecto formal eu não tenha também captado tanto. A única coisa do aspecto formal que eu colocaria, assim, que eu senti um pouco de falta, mas já justifico, né? Talvez sinto falta justamente por não estar atualizado em relação a isso que seria o estudo mais profundo em liturgia. Eu não sei, tem um texto do Taborda, a Igreja e os seus Ministros, de 2012, que é um artigo da PUC-Rio, e depois ele transformou este texto de 2012 em um livro. Eu acho que chama a Igreja e seus Ministros mesmo, do Taborda, né? Que eu acho que é um livro mais popular, mas é um livro muito interessante. Mais do que falar que é uma falta, eu não considero como falta, eu considero assim, parece que você praticamente, eu diria, né, coincidiu, né, com essa proposta do Taborda de uma forma muito, muito bonita. E eu falo que é de uma forma muito bonita, que é quando duas pessoas fazem uma reflexão autêntica, né, uma reflexão que parte da seriedade dos estudos, e ainda mais em teologia, da seriedade celebrativa, então a gente pode ver que eles não dizem coisas muito diferentes. Então, assim, achei muito bacana, né, o texto, porque de uma outra forma, você coloca aquilo que o Taborda escreveu neste texto de 2012, né, de uma forma muito interessante, né, uma espécie de ortopraxis. Depois, como eu fui aluno do Taborda, né, a gente tem mania de ficar citando o professor, ele traduziu também um texto muito interessante, que é o do Cesare Giraldo, né, chamado Num Só Corpo, Tratado Mistagógico sobre a Eucaristia. É um texto muito interessante. Como parece, né, que é uma das suas áreas de interesse, né, já falo para o Dom Félix, quem sabe, né, um futuro mestrado em liturgia, né, ou em alguma coisa que você queira que não seja liturgia, não tem problema, mas é importante. Eu acho que você tem capacidade para isso e tem possibilidades disso. Mas é interessante, eu acho que seguir essa reflexão, né, eu acho que é muito interessante. Então, o aspecto formal é praticamente isso. O texto está bem escrito, bastante claro. Eu acho que nós não temos assim realmente nenhum problema do ponto de vista textual, né? Se o seu orientador achar que é interessante, né, o padre Demilson, e vocês quiserem transformar o TCC num artigo para publicar junto em alguma revista, eu acho que vale a pena fazer uma revisão. É um texto atual, é um texto que vale a pena a gente levar para frente, dar a conhecer. A conclusão do curso não é só um momento onde as pessoas avaliam o trabalho que o aluno fez, né? Eu acho que é mais do que isso. Primeiro, é um momento de alegria para a comunidade acadêmica, de falar, poxa vida, coisas foram produzidas e bem produzidas. E segundo, é uma possibilidade de lançar novos professores e novos teólogos, por que não dizer assim, né? E a igreja está precisando muito, né, de novos professores, de novos teólogos. Então, acho que sua reflexão poderia ser considerada uma reflexão assim, de excelência para isso. Tá? O último ponto, na verdade, tem muitas coisas assim, que eu achei interessante, que a gente pode compartilhar, mas são duas reflexões que não são perguntas, não queria que você encarasse como perguntas no sentido de arguição, de falar, vou testar o Daniel. Não essa é a minha intenção, porque eu tive com você 4 anos e sei bem da sua capacidade, do seu trabalho, do seu processo. Não preciso aqui te submeter a nenhum tipo de prova, né?
porque me parece que está muito bem feito, de verdade, né? Mas, antes de colocar as duas questões, e já vou colocar, eu achei muito bonito essa perspectiva que você trabalhou daquilo que seria a conexão, né, entre a estética e a celebração da Eucaristia, ou a celebração da Eucaristia como estética. E aí me veio uma coisa que é muito banal, é lugar comum, mas que eu vou colocar. Qualquer pessoa poderia fazer essa pergunta para você também, que é como que a gente diferencia a autêntica arte de celebrar, que seria uma espécie de ortopraxis, né, da liturgia do espetáculo, né? Acho que é uma questão que é uma questão atual, né? Acho que a gente precisa fazer considerações aí também, porque nós temos aí várias eclesiologias, a gente precisa começar a aprender a respeitar as eclesiologias, né? Nós brasileiros pensamos muito com o estômago, nós temos mania de pensar com o estômago, nós somos passionais, aí falamos um montão de bobagem, justificamos os argumentos a partir daquilo que seria uma espécie de moção, né, intuição, e esquecemos a razão. Na teologia nós não podemos fazer isso, mas é verdade que nós temos um problema, eu digo, né, um problema de assembleia para resolver e para discutir, que é como que a gente pensa essa interseção entre a liturgia celebrada a partir dessa autêntica arte, né, que você fala, autêntica arte de celebrar, uma espécie de ortopraxis, considerando, ele fez uma leitura importantíssima sobre a história, viu, que foi muito bem feito, muito bem construído. Como que a gente faz, né, para diferenciar uma autêntica arte de celebrar da liturgia do espetáculo, né, que brota dos nossos afetos contemporâneos? E a segunda questão, que eu já vou passar e depois você pode responder no finalzinho, é só, na verdade, para você ir pensando. Na sua reflexão, você colocou uma coisa muito bonita, que é a relação do alex orandi e alex credendi, mas também conectado com aquilo que seria a leitura orante, né? A leitura orante das Escrituras, né? E apareceu no seu texto Intuição, que eu acho que valeria a pena você retomar, e eu formulei assim: na relação liturgia e escritura, é possível estabelecer uma precedência de uma sobre a outra, ou podemos usar a imagem teológica da consubstancialidade, ou mesmo da geração eterna, né, para dizer que foram geradas juntas, né? Como que a gente faz este vínculo entre liturgia e escrituras? Então, minhas considerações são essas, tá? E depois, no finalzinho, você pode ficar à vontade. Passo a palavra para o Padre Anderson. Marco o tempo. Senhor Bispo, senhores e senhoras, bom dia. Daniel, para mim, obrigado pelo convite, a surpresa, e ao Padre José Sebastião, ao Padre Edemilson, é uma honra, e, ao mesmo tempo, um medo, né? O Padre Edemilson foi meu professor de prática litúrgica no seminário em Caratinga também, e por quem tenho um carinho muito especial e de uma profunda espiritualidade. Nós ganhamos muito com o Padre Edemilson com a gente, viu, Edemilson? Falo isso de coração sincero, sabe? E você sabe disso, né? O seu texto, a preparação, então vou mais ou menos direto nos pontos, porque é a primeira vez que eu participo de uma experiência dessa. Foi bom, interessante, foi objetivo, você conseguiu juntar pontos da história da liturgia, do desenvolvimento dos missais, lecionário, algumas questões sobre sacramentais, conseguiu fazer de forma síntese, simples, objetiva e de forma que desperta curiosidade. Sobre as questões ligadas à própria conexão dos textos que estão parte principal, principalmente da Santa Missa, você conseguiu juntar os essenciais, que já entra um pouquinho nisso que o Padre José Sebastião disse. A crise, talvez, e você conseguiu abordar isso um pouquinho, é que a pramistagogia exige fé. Eu até mencionei isso para você numa reflexão, ponderando. A crise, talvez, do missal, é que o missal de Paulo VI, ele exige que quem preside tenha fé, ele tenha sido iniciado. Não que o missal de Trento não tenha fé, mas pode correr o perigo de que o desenvolver do rito apenas por fazer
gere tanto no Missal de Trento, vamos dizer assim, São Pio V, mas também que foi mexido por São João XXIII, também com Paulo VI, até agora com a terceira edição, pode gerar em nós o seguinte: a crise de fé, creio no que celebro. Então, quando você coloca aqui a celebração eucarística, uma catequese mistagógica, o mistagogo é aquele que, experimentando o mistério, ele é um místico, ele conduz para dentro do mistério. Então, isso você conseguiu mostrar isso aqui, de uma forma simples, com alguns pontos, deixando até questionamentos para quem está lendo, se perguntar sobre a beleza e a estética. E aqui, fazendo um paralelo, olha o meu tempo para você me ajudar aí, no que você pontuou, a crise talvez está hoje que confundirmos espiritualidade com estética. E quando se tira tudo, fica nada, fica o homem em crise, o padre em crise, a igreja em crise, porque talvez estamos diante do mistério sem fé. Então o mistério já não nos toca, então o símbolo já não existe. Quando o símbolo perde, isso você colocou aqui, quando se perde a simbologia, o símbolo conecta, o simbólico conecta, o diabolos divide. Quando o simbólico não mais existe, então não mais existe mais a força do rito. Isso você deixou transparecer aqui. Então, para a gente que está acompanhando um pouquinho isso, Dom Félix e outros nós, não basta apenas aprender a rezar a missa. E ele colocou esses pontos aqui sobre a arte de celebrar. Então, isso foi interessante. Quando você coloca na página 11 a celebração, uma catequese mistagógica, que você coloca para que pudesse, de fato, adentrar com a igreja ao mistério, você coloca um ponto que os livros estão lá, o desenvolvimento dos livros, com toda a dimensão da história. E quando se coloca-se a mistagogia, exige que o padre, e aí eu completo um pouquinho, você não colocou isso lá, mas tem um livro sobre a espiritualidade do padre diocesano, que diz assim: o padre, ele prega para rezar e reza para pregar. Ao mesmo tempo que ele prega, e todo o mistério, quando você faz um questionamento sobre a escritura e a liturgia, o padre Edmilson pode completar isso melhor do que eu, a palavra é celebrada. Então, o rito ganha vida pela própria palavra encarnada, que é a arte de celebrar, é a arte de conduzir para quem nos chamou, é a arte de conduzir para aquele que nos sustenta, é a arte de dar sentido ao ser igreja. Se não há sentido em ser igreja, a igreja perde o sentido de ser o que ela é, porque ela perdeu aquele que é o seu fundador e sustentador. Então a arte de celebrar se perde. Você faz coisas, mas não celebra o mistério. Isso você conseguiu colocar de forma sutil, simples, quando você coloca as conexões sobre o símbolo na página 9, na página 10, o lugar da arte, que tem que passar da estética para, vamos dizer, uma transcendência. Porque senão fica só na estética. E a estética é fácil. A transcendência exige conversão, exige fé. Não é só conhecer o livro, é conhecer quem o chamou e sustenta. Então, a liturgia sem essa dimensão profunda da espiritualidade é um rito vazio que você mesmo coloca aqui, perde o rumo. Então, sim, eu quero só pontuar isso de forma tranquila, que lá na página 14, quando você coloca assim que o mistério da palavra meditada, a palavra é acolhida em um clima de oração pela Assembleia, que se torna testemunha viva da palavra rezada. Então, a experiência do seu trabalho foi interessante e pontuo simples, objetivo, mas que deixa conexões para inúmeras outras pesquisas. Então, sim, não vou fazer pergunta, mas vou deixar apenas um último ponto, que
observe como o padre José Sebastião, vou pegar aqui carona, se gosta de liturgia, a liturgia é uma totalidade muito ampla. Então, talvez aquilo que se identifica trabalha como conexão não isolada. Ou no trabalho você conseguiu fazer essa conexão bem ampla, com diversos pontos, mas abrindo questionamentos e reflexões. O ponto que eu digo é o seguinte: continue. Tem muito caminho a percorrer, mas não esqueça a fonte. Não esqueça quem te chamou. Aquele que te chamou é fiel a continuar celebrando com ele, por ele e nele, para a glória de Deus e santificação da igreja. Bem, Padre Demilson. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite para participar com vocês desse instituto como um colaborador, né? A alegria de ter tantos que convivemos na academia, em Caratinga, como professor, como amigo, e essa amizade continua. Agradecer a Dom Félix, o carinho sempre da acolhida, e a todos aqui que compõem esta rede de ensino. Parabenizar e agradecer ao mesmo tempo Daniel pelo convite, pelo trabalho. E dentro de tudo isso que nós acabamos de ouvir, acaba sendo para nós, Daniel, celebração. A arte de celebrar, ela envolve 3 coisas naquilo que você colocou: a oração, a fé e a vida. Quando nós falamos de lex credente, estamos falando da lex orante, da lex vivendi. Quando nós falamos da lex vivendi, nós falamos das duas. E quando nós olhamos para a arte de celebrar, nós não estamos olhando apenas para o estético. Você trabalhou isso muito bem. Nós estamos rezando com Cristo. E é muito interessante que na liturgia nós professamos esta fé. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É um Deus que convoca para um encontro no amor do seu Filho. Portanto, quando nós falamos da palavra e da Eucaristia, nós estamos falando do mesmo Cristo. Porque a palavra é Cristo e a Eucaristia é Cristo. Quando nós falamos do alimento, manducare panis, manducare verbi, nós estamos falando que tanto a palavra quanto a Eucaristia é o mesmo Cristo que nos alimenta. E com o passar dos anos isso foi esquecido. Entrou a desvalorização da palavra. Cesário de Arles, no final do século VI, século VII, ele disse: se você vai comungar e tem todo o cuidado para que não caia um fragmento do pão eucaristizado no chão, porque ali está o Cristo total, esse mesmo cuidado deve-se ter com a palavra. Porque uma vírgula que se perde é o Cristo total que está ali. Então, esta compreensão de que a palavra proclamada é Cristo que alimenta a comunidade com a sua palavra, é muito importante para a gente valorizar a Eucaristia. Porque senão nós, ao invés de trabalharmos a arte celebrante nesta compreensão de uma participação consciente, ativa, frutuosa, nós vamos cair num rubricismo muito grande, né? E como você trabalha, isso ajuda muito nesta compreensão. Uma outra questão também é conhecer a história. Quando você coloca no seu trabalho a história de como surgiu o missal, você resgata algo importante que muitas pessoas não conhecem. E hoje a briga, entre aspas, dos missais está entre o de Pio V e de Paulo VI. Só que desconhecem a história, e desconhecer a história é um erro grandíssimo.
E esse erro faz com que a gente desvalorize um e valorize outro, acabando no mesmo erro, né? Então, dizer a você que o seu trabalho nos ajuda a conectar com aquilo que é o essencial. É Cristo que nos reuniu. E aquele que preside esta grande assembleia deve ter esta consciência do Cristo servidor. Então, parabéns pelo trabalho. Vejo que foi muito bem feito. Comungo do que já foi dito. Deve ser ampliado, deve ser aprofundado. E o recorte feito foi muito interessante. Então, todo o trabalho precisa de um recorte, senão diz muita coisa e não diz nada. E o recorte ajudou você a dizer daquilo que você queria dizer. Parabéns. Daniel, fica à vontade, 10 minutinhos para Bom, primeiramente, então, agradeço a atenção dos três em relação ao meu trabalho, o cuidado, a atenção com cada palavra. Certamente são três amigos, nunca escondi isso de ninguém. Para Ademilson, que me acompanha há tantos anos no curso de teologia, sempre foi um prazer ser o seu aluno, e não foi à toa que te chamei para ser meu orientador, dada a sua extensa sabedoria no assunto, na área, e, sobretudo, o testemunho de perceber que aquilo que o senhor ensina é aquilo que o senhor vive. Então, isso foi crucial para o convite. Padre Sebastião, porque também me acompanha desde o propedêutico, meu primeiro professor de inglês, embora não fale inglês ainda, mas foi meu primeiro professor, mas é um grande amigo, e tendo também toda a experiência teológica, convidei para participar da banca justamente por isso, para poder enriquecer a parte teológica do meu trabalho. E o Padre Anderson, pároco que me mandou para o seminário, grande amigo, e que sempre nos chamou a atenção a amar a liturgia. Então, também não poderia deixar de estar presente, porque certamente fez toda a atenção, né, para poder ser convidado para tal. Então, agradeço as considerações e dando um retorno para as mesmas, primeiramente, sobre a distinção, né, entre a arte de celebrar e a celebração com espetáculo. Acredito que a primeira distinção que precisa ser feita entre as duas é justamente sobre o propósito que se aborda. Porque se a gente para pensar a celebração com arte, nós vamos perceber que é uma celebração que traz uma expressão autêntica e profunda, traz um espírito comunitário e universal, traz consigo um mistério interior celebrado e, sobretudo, é algo de Deus, é algo oferecido pelo próprio Deus ao seu povo. De modo tal que, fazendo a distinção, se olharmos para o espetáculo, nós vamos ver que não é algo interior, não brota do coração, não brota do sentimento, mas brota de uma exibição exterior. É a tentativa de compensar uma ausência. Então, isso não fala de Deus, mas isso fala de quem preside. Então, quem preside com o espetáculo, preside a partir de si, e não a partir de Deus, não a partir daquilo que ele oferece. Não tem um foco no mistério, mas tem um foco em si mesmo. Traz um vazio de sentido e um vazio de espiritualidade, porque não é algo que se comunica com a Igreja Universal. Quem celebra com arte, celebra bem feito. O nosso trabalho, o conceito mais básico que nós encontramos e pastoral para a palavra arte, seria essa, celebrar bem feito. E desde criança a gente aprende a fazer as coisas bem feitas. Desde criança nós aprendemos a ser artísticos, a falar bem, a viver bem, ser educado, a comer bem. Então a gente sempre vai aprendendo a fazer bem. E a celebração ela não fica ao contrário. Ela também precisa ser feita bem. E isso só será capaz a partir da fé e de toda a teoria que se tem por trás para que nos ajudar a dar sentido naquilo que celebramos. Enquanto a celebração com o espetáculo é uma tentativa vã de tentar mostrar uma ausência de algo que não está ausente. Porque muitas vezes usam da prerrogativa de colocar elementos nas celebrações para deixá-la mais atrativa, sendo que ela não precisa estar mais atrativa. Porque se tiver acontecido a catequese, os envolvidos saberão que o rito, ele em si já traz uma beleza, em si ele já traz um significado, ele já traz um mistério. Então eu não preciso de colocar adereços para que ele possa ser visto pelos outros. E aí entra o erro que o Padre Anderson nos trouxe, essa ausência de fé, essa crise que instaurou-se na igreja
de começar a olhar para os ritos somente como um conjunto de norma. Então, se eu esvazio esse sentido, eu vou cair no espetáculo, porque eu não tenho algo a oferecer, eu não tenho um mistério a ser revelado. Então, eu vou e começo a colocar vários penduricários, e este não é o caminho. Então, acredito que a distinção seria por aí. A arte viria do interior, viria de onde está Deus, como diz Santo Agostinho, enquanto o espetáculo viria dessa tentativa exterior de mostrar um vazio. Sobre a relação liturgia e palavra, é interessante perceber que as duas caminham juntas, porque nós vamos olhar para a liturgia sempre como a palavra rezada, como a palavra celebrada. Então, a palavra se faz rito, a palavra se faz liturgia. Então, elas caminham juntas. Ambas são dadas por Deus. A palavra é Deus. A liturgia celebra a presença de Deus com o seu povo. Então, é dom, então é graça. Então, nesse sentido, nós percebemos que as duas se comungam, as duas se entrelaçam. Não tem como separar. É por isso que o primeiro tópico do nosso trabalho buscou fundamentar justamente que o missal, ele traz a sua base na palavra. Não é um texto escrito a partir do nada, mas é totalmente pautado na palavra. E uma curiosidade, que quando nós nos detemos a estudar a arte da celebração, sempre nos é chamada a atenção, é que muitas vezes somos criticados, enquanto cristãos católicos, de não dar a devida atenção à palavra, fruto daquilo que o padre Ademilson disse, da questão da desqualificação da palavra ao longo do tempo. Só que se nós pegarmos as orações do missal, nós vamos ver que tem muito mais da Sagrada Escritura do que textos escritos. Então não é que nós não usemos a palavra, é que a gente reza a palavra. E o missal, ele traz a Sagrada Escritura na sua forma ritual. Ele traz a Sagrada Escritura na sua palavra rezada, na sua palavra comungada em assembleia, em comunidade. E eu enfatizo a questão de ser em comunidade, porque a liturgia ela é feita em comunhão com a comunidade. A celebração eucarística, ela é feita em comunidade. É Deus que chamou cada um no seu lugar, é Deus que chamou cada um no seu cotidiano, na sua casa, na sua vida. Tanto é que na resposta a Assembleia vai dizer que bendito é Deus que reuniu aquele povo no amor. Então foi reunido, ou seja, ele convocou, ele chamou, cada um aceitou, e quando se aceitou, se fez assembleia para poder se introduzir no mistério. E aí acredito eu que aí seja o maior desafio dos presidentes de celebração contemporâneos, introduzir o nosso povo no mistério. Mas a dificuldade nasce porque muitas vezes nós não estamos introduzidos no mistério. É aquilo que o padre Anderson disse. Quantos padres, infelizmente, celebram sem fé? Celebram muitas vezes sem acreditar no que está fazendo. Não por maldade, mas muitas vezes por ter caído no ativismo. Muitas vezes por ter se esvaziado a espiritualidade no mistério. Então, o nosso trabalho, ele busca chamar a atenção justamente a isso, para a gente não permitir que as nossas celebrações caiam num mero cumprimento de norma, mas que diariamente, enquanto assembleia, enquanto povo de Deus, enquanto povo constituído e consagrado, a gente possa, de fato, sempre na nossa espiritualidade pessoal e comunitária, alimentar o mistério por detrás. Então, aí nós vamos encontrar o lugar da fé, que é a predisposição para que a gente acredite naquilo que a gente reza, e acreditando e rezando, a gente possa viver esta palavra proferida no rito. Então, amém? Muito bem. Nem Antônio Vieira, com toda a sua eloquência, dissertou tão bem sobre o tema, Daniel. Tinha que fazer essa brincadeirinha com ele. Daniel, muito obrigado, viu? Nós, para respeitar o nosso tempo, eu vou pedir vocês que permaneçam aqui na sala. A mesa vai sair para fazer a deliberação. Em 2 minutos, 3 minutos, voltamos com... Não, tem que deixar a mesa aqui. A mesa não pode sair, só os integrantes. Agradecemos a sua gentileza em nos convidar para a sua banca, e a banca avaliou, né, de uma forma muito positiva o seu trabalho. Então você está aprovado, né, seu TCC está
aprovadíssimo, eu diria, e a sua nota você terá acesso depois, tá bom? Então, salva de palmas para ele. Isso. O Mano falou assim, pode ordenar. Então tá bom. Nós vamos tomar... O problema, Dom Félix, é que muitas pessoas que passam pela teologia esquecem dela depois, né? Parece que a ordenação faz um vácuo no sujeito, né? Mas assim, nós vamos tomar o café, daqui a 20 minutos, 15, 20 minutinhos, nós voltamos para a próxima banca, que vai ser a do Pedro, tá bom?